Durante essa semana, nas colunas Giro Business, debateremos duas indústrias bastante importantes para a economia nacional. Trata-se da indústria metalúrgica e da indústria de transformação. Para falar destes temas, está conosco o presidente da Metalfrio Solutions, Luiz Eduardo Caio. Luiz Eduardo, é um prazer tê-lo no Giro Business, você como presidente da Metalfrio Solutions, que é uma empresa multinacional de origem brasileira, com fábrica no México, na Rússia, na Turquia e no Brasil, e um dos líderes em exportação e produção de refrigeradores comerciais. Isso tudo releva a sua representatividade aqui no programa e que poderá, sem dúvida nenhuma, levar conteúdo expressivo aos nossos assinantes. Prazer tê-lo na coluna Giro Business, Luiz Eduardo Caio. Prazer é meu, obrigado pelo convite. Espero que durante as discussões dessa semana a gente traga assuntos aqui que sejam de interesse para os nossos telespectadores. Conta com a minha contribuição. Caio, o setor metalúrgico, a indústria metalúrgica, é uma indústria expoente na economia nacional, uma vez que ela é base para outras grandes indústrias, como automobilística, construção civil, bens de capital, entre outras. Além disso, uma indústria que emprega algo em torno de 2,4 milhões de trabalhadores de forma direta. Com isso, a gente ilustra um pouco da relevância da metalurgia hoje no Brasil. Eu quero chamar uma reportagem que fala um pouco mais sobre esse setor, para que a gente possa comentar a respeito. Dados do Ministério de Minas e Energia divulgados em janeiro deste ano, com base em números de 2011, apontam que naquele ano o setor metalúrgico faturou cerca de 86 bilhões de dólares, 17,4% a mais que em 2010, sendo que a siderurgia correspondeu a 50% do faturamento total. O relatório também revela que no ano de 2011, o setor metalúrgico teve uma participação de 8,6% no PIB industrial e de 2,4% no PIB nacional. Ao todo, são gerados cerca de 2,5 milhões de empregos no setor. Caio, essa matéria ilustra de fato, então, como dito, a representatividade desse setor. Porém, é um setor que, quando você analisa a fundo, ele vem perdendo a sua competitividade. A que fatores se deve a perda de competitividade da indústria metalúrgica nacional? Acho que esse é um caso ilustrativo de um modelo de sucesso para ser observado. A indústria metalúrgica se compõe de diversas fases da cadeia, né? E vamos entender isso um pouco mais. Isso foi uma decisão lá na época do Brasil, dos governos militares, que fomentaram uma indústria de mineração poderosa, competitiva, que ganhou escala internacional e proporcionou o desenvolvimento de diversas indústrias a partir daí, se utilizando de uma matéria-prima básica que é abundante no Brasil. A partir daí, as indústrias da sequência da cadeia têm que buscar a mesma competitividade que a indústria de mineração tem. O que se observa hoje é que, na indústria siderúrgica como um todo, a mineração apresenta melhores resultados do que a transformação que vem na sequência, aços, laminados e assim por diante. Por quê? Porque a mineração está inserida no contexto de competição global, tem escala global e, portanto, proporciona rentabilidade em níveis internacionais. Não assim no restante da cadeia, que precisa ainda de diversas providências como um todo, ações dos industriais, do governo, do país como um todo, para se inserir num contexto de competição global. Caio, eu queria que você especificasse um pouquinho para a gente quais são as medidas, quais são os pontos que promovem este entrave e, portanto, esta baixa competitividade. O tema competitividade é extremamente complexo, mas por trás dele tem sempre a questão da escala. Por que escala? O volume de produção de vendas te proporciona competitividade na medida em que rateia os custos fixos das organizações e das cadeias como um todo. Então, o modelo de sucesso que é difícil de fazer, mas enfim, eu acho que todo mundo concorda com isso, é você promover uma proteção, entre aspas, até o tempo em que uma determinada cadeia se torna competitiva em nível internacional. Acho que muito disso foi feito lá atrás com a mineração, um pouco mais disso precisa ser feito aqui agora com a indústria de transformação. Sem falar nas demais cadeias que interagem na competitividade da indústria de transformação como um todo, como falávamos, um exemplo típico é distribuição, logística, qualidade das rodovias, dos portos, dos modais, em que o Brasil ainda tem enormes desafios a serem cumpridos para que a gente compita no mesmo nível dos países desenvolvidos. Caio, especificamente com relação à logística, a gente vai ter oportunidade de debater ainda durante a semana e falar especificamente do tema, que é um tema que, sem dúvida nenhuma, vem inibindo a competitividade da indústria nacional, seja em qual segmento ela atua. Conosco, Luiz Eduardo Caio, presidente da Metalfrio. Luiz Eduardo Caio, que está conosco durante a semana para falar de alguns temas importantes e que abrangem a economia nacional, como, por exemplo,
a indústria metalúrgica e a indústria de transformação. O Caio continuará conosco, gerando mais informações e levando mais conhecimento a você, assinante do Band News.